A voz no deserto e a cura da alma cansada. Se você está ouvindo esta mensagem, saiba, não é por acaso. Deus tem um propósito para você neste momento. Ele conhece o seu coração, sabe das suas lutas e está prestes a agir. Hoje, vamos juntos meditar sobre o imenso amor de Deus e renovar a nossa fé. Esta oração foi preparada com carinho, porque sei que muitos estão precisando de proteção, cura e esperança. Permaneça comigo até o fim desta oração. Abra o seu coração, faça o seu pedido com fé e escreva nos comentários: eu recebo o meu milagre hoje. Esse será o seu ato de fé e confirmação do que Deus está prestes a realizar na sua vida e na sua família. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele estará presente. Este espaço é nosso, de acolhimento, comunhão e milagres. Vamos orar juntos. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, convido você a entrar neste santuário sagrado que é o seu próprio coração. Se você puder, encontre um lugar tranquilo, onde não seja interrompido, e feche suavemente os seus olhos. Se não puder, apenas aquiete a sua alma, desacelerando o ritmo da sua respiração. Inspire profundamente, sentindo o ar como um sopro de Deus, e ao expirar, solte toda a tensão do seu corpo, toda a agitação da sua mente, toda a preocupação do seu coração. Permita que a minha voz te conduza a uma viagem. Hoje, nossa viagem no tempo nos levará a um lugar de aridez, um lugar de silêncio, mas também um lugar de preparação. Deixe sua imaginação te levar para o deserto da Judéia, há quase 2000 anos. O que você vê? Sinta o calor do sol escaldante sobre a sua pele. O ar é seco, denso. Sinta o cheiro de poeira e de terra seca. Ao seu redor, não há nada além de rochas pálidas, areia e pequenas colinas áridas. O silêncio é quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do vento que assobia entre as pedras. Este deserto, amado, amada, é a imagem perfeita do nosso coração quando está longe de Deus. É o deserto da nossa ansiedade, um lugar seco, sem paz, onde nossa alma corre de um lado para o outro buscando uma sombra, um alívio, e não encontra. É o deserto da nossa depressão, um lugar de profunda solidão, onde tudo é cinzento, sem vida, sem esperança, onde nos sentimos isolados e esquecidos. É o deserto da nossa vida financeira, onde olhamos e parece que nada floresce. É o deserto do nosso casamento, onde a secura da indiferença tomou conta. E então, no meio deste deserto, no meio deste silêncio opressor, você ouve um som, uma voz que não é suave, não é um sussurro. O Evangelho diz que é uma voz que grita, uma voz rouca, poderosa, cheia de urgência e de fogo. Você segue esta voz e perto das margens do Rio Jordão, você o vê. Um homem que parece ser a própria personificação do deserto. É João Batista. Ele não usa túnicas finas. Ele usa uma roupa áspera, feita de pelos de camelo, amarrada com um cinto de couro. Seu rosto é queimado pelo sol, seu cabelo é selvagem. Ele não come as comidas finas da cidade. Ele se alimenta de gafanhotos e mel do campo. Ele é um homem totalmente livre, livre das opiniões, livre do conforto, livre do medo. E ele grita. É neste cenário de aridez e de esperança que a palavra de Deus chega até nós. Ouça com toda a sua alma o que nos narra o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão.
O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor Jesus, que palavra poderosa. A voz de João Batista grita hoje, não mais no deserto da Judéia, mas no deserto do nosso coração. E o grito dele é o mesmo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O que é converter-se, Senhor? É mudar de rota. É parar de cavar o poço seco da nossa ansiedade e nos voltar para a fonte da tua paz. É parar de caminhar em círculos na escuridão da nossa depressão e nos voltar para ti, o sol da justiça. A conversão é o primeiro passo para a cura e para a libertação. A tua palavra diz que o povo vinha de toda parte, de Jerusalém, a cidade santa, e de toda a Judéia. O que isso significa para nós, Senhor? Significa que não importa quem somos, podemos ser da cidade, religiosos que vão à igreja, ou do campo, afastados que não rezam há muito tempo. O chamado é para todos. O deserto da alma atinge a todos, e o teu convite à cura é para todos. E o que o povo fazia? O Evangelho nos dá o segredo da libertação. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Eles confessavam, eles colocavam para fora, eles traziam à luz a escuridão que carregavam. E é isso que nós queremos fazer agora, Senhor. Neste deserto do nosso coração, ouvindo a voz que nos chama, nós queremos confessar a Ti as nossas misérias, as nossas doenças, as nossas amarras. Nós te confessamos, Senhor, a nossa ansiedade. Confessamos o nosso medo do futuro, a nossa falta de confiança na Tua providência. Confessamos as noites mal dormidas, o coração acelerado, os pensamentos de pânico que nos paralisam. Nós confessamos que estamos cansados de carregar este fardo sozinhos. Nós te confessamos, Senhor, a nossa depressão. Confessamos a tristeza profunda, a falta de ânimo, a sensação de que nada mais vale a pena. Confessamos os dias em que não tivemos forças para levantar da cama. Confessamos os pensamentos de morte e de desesperança. Nós te confessamos, Senhor, as nossas amarras espirituais, aquele vício que nos humilha, aquele pecado de estimação que não conseguimos largar, aquela mágoa que guardamos no coração e que se tornou um veneno. Nós te confessamos, Senhor, o medo que temos da inveja e do mal olhado. Confessamos como nos sentimos vulneráveis aos ataques do inimigo, que tenta secar a nossa vida, travar os nossos caminhos, roubar a nossa paz. E ao confessarmos tudo isso, Senhor, nós te pedimos, batiza-nos, lava-nos. Assim como João batizava o povo no Rio Jordão, nós te pedimos que o teu sangue precioso, o sangue do Cordeiro que vem depois de João, nos lave agora. Lava a nossa mente de toda a ansiedade. Lava a nossa alma de toda a depressão. Lava o nosso coração de toda a mágoa. Lava a nossa vida de toda a inveja, de todo o mal olhado, de toda a obra das trevas. E neste deserto, Senhor, nós descobrimos que não estamos sozinhos. Tu és o nosso bom pastor, como nos ensina o livro de Salmos, capítulo 23. Tu és o pastor que não tem medo do deserto. O povo de Jerusalém vinha a ti, e tu eras o pastor deles. Nós clamamos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo no deserto da minha ansiedade financeira, nada me faltará. Tu nos dizes, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Jordão era a água tranquila no meio do deserto. Obrigado, Senhor, por nos guiares através desta oração para o rio da tua graça, o rio que cura a nossa alma ansiosa. Tu dizes, refrigera a minha alma. Sim, Senhor, nós que estamos no deserto da depressão clamamos, refrigera a nossa alma. Tira este calor, esta secura, esta morte e dá-nos a vida nova do teu batismo de amor. E o mais importante, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. O deserto da Judéia era o vale da sombra da morte. A nossa depressão, a nossa ansiedade são o nosso vale escuro, mas nós não temeremos. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua presença é a nossa segurança. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Obrigado, Senhor, por seres o pastor do nosso deserto, o machado na raiz e o esmagamento das cobras.
Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça neste lugar sagrado, neste refúgio do seu coração. Não saia da presença de Deus. Na fase anterior, nós estávamos ali, de pé, no meio do Rio Jordão. O deserto da nossa ansiedade e depressão ficou para trás, nas margens. Nós confessamos as nossas dores e fomos lavados pela água da misericórdia. Nós sentimos o refrigério do bom pastor, que, como no livro de Salmos, capítulo 23, refrigera a nossa alma. Sinta a paz deste momento. A água fresca corre pelos seus tornozelos. O peso da culpa foi aliviado. O silêncio do deserto já não é de solidão, mas de comunhão. Mas, de repente, o clima muda. Visualize a cena. Você ouve um som vindo da margem. Não é o som dos pecadores arrependidos. É um som de arrogância. Você olha para cima e vê um grupo de homens se aproximando. As suas túnicas são limpas, caras. São fariseus e saduceus. Eles não vêm com o coração quebrantado. Eles vêm com o nariz empinado, com desdém. Eles olham para você, para os outros pecadores com julgamento. Eles vêm para o batismo, não por conversão, mas por aparência, para manter o seu status religioso. Eles são a personificação do orgulho. Eles são a imagem de tudo o que a inveja e o mal olhado representam. Eles são aqueles que mais tarde terão inveja de Jesus e o perseguirão por inveja, por ciúme. E João Batista, que estava em paz, batizando, de repente se vira. O seu rosto se inflama com fogo profético. Ele, que foi a voz da misericórdia para os pecadores, torna-se agora a voz da justiça contra o mal. Ele olha para aqueles homens e o seu grito ecoa pelo deserto. Ele não diz, bem-vindos. Ele não diz, que bom que vieram. Ele grita, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Que palavra, Senhor! Raça de cobras venenosas. João Batista olhou para eles e não viu homens. Ele viu a semente da serpente, a mesma que enganou Eva no jardim. Ele viu o veneno, a peçonha do orgulho, da hipocrisia, da maldade. Meu irmão, minha irmã, estas cobras venenosas não morreram no Jordão. Elas continuam a rastejar no deserto da nossa vida. A inveja é uma cobra venenosa. É o veneno que alguém bebe desejando que o outro morra. É o veneno que seca a nossa vida, que lança o mal olhado sobre as nossas finanças, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde. A ansiedade pode ser o veneno desta cobra, o veneno do medo que nos paralisa, o veneno da preocupação que nos asfixia lentamente. A depressão é o veneno desta cobra, é o veneno da mentira que nos diz, você não vale nada, Deus te abandonou, é melhor morrer. O vício, a fofoca, a discórdia na família, tudo isso é o veneno da raça de cobras que o inimigo envia para nos destruir. São as amarras espirituais que nos prendem. E o que João Batista diz a estas cobras? Quem vos ensinou a fugir? Em outras palavras, vocês não podem se esconder aqui. A água do batismo não vai lavar o veneno de vocês se vocês não se converterem. E então, João nos dá o segredo da cura e da libertação. Ele diz, produzi frutos que provem a vossa conversão. E depois ele nos dá a arma. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Este é o momento da nossa libertação. Nós fomos lavados na água, fase 1. Agora, nós vamos usar o fogo. O machado da palavra de Deus está na nossa mão. E onde está a raiz? A raiz. A raiz não está na superfície. A raiz está escondida. Senhor, nós não queremos mais apenas aparar os galhos da nossa ansiedade. Nós queremos cortar a raiz do medo. Nós não queremos mais apenas controlar a nossa depressão. Nós queremos cortar a raiz da desesperança. Nós não queremos mais apenas nos defender da inveja e do mal olhado. Nós queremos cortar a raiz de toda maldição, de toda obra do mal, de toda cobra venenosa enviada contra nós. Por isso, Senhor Jesus, com a autoridade que o Teu nome nos dá, nós pegamos agora o machado do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro, o machado está na raiz. Eu corto agora pela raiz toda árvore de ansiedade na minha mente, toda raiz de medo, de pânico, de preocupação, que foi plantada em mim na minha infância ou por alguma palavra contrária. Eu corto e lanço no fogo. Em nome de Jesus eu declaro, o machado está na raiz. Eu corto agora pela raiz toda árvore de depressão na minha alma.
toda raiz de tristeza, de angústia, de rejeição, de autossabotagem, eu corto e lanço no fogo. Em nome de Jesus, eu declaro: o machado está na raiz. Eu corto agora pela raiz toda árvore de inveja, mal-olhado, feitiçaria ou qualquer obra das trevas enviada contra a minha casa, a minha família, o meu trabalho. Toda raiz de miséria, de doença, de divisão. Eu corto e lanço no fogo. Que toda árvore que não dá bom fruto seja cortada e queimada agora. Nós quebramos toda a amarra. E agora, meu amado, minha amada, depois de termos usado o machado, nós precisamos de proteção, porque as cobras que foram expostas estão furiosas. O inimigo, cuja obra foi cortada pela raiz, virá para atacar. E por isso, nós nos revestimos agora com a oração de proteção mais poderosa que existe. Nós vamos clamar a armadura de Deus, o livro de Salmos, capítulo 91. Este é o salmo que João Batista conhecia no deserto. Este é o salmo que nos protege das cobras venenosas. Proclame esta verdade em seu coração enquanto ouve. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O deserto era o esconderijo de João, e agora Deus é o nosso esconderijo. Longe do veneno da ansiedade, nós descansaremos. Dirá o Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Esta é a nossa fé, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A peste perniciosa é o veneno da cobra, é a inveja, o mal-olhado, a depressão, e o Senhor nos livrará. E agora, ouça o versículo da nossa vitória de hoje, o versículo que esmaga as cobras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Sim, Senhor, nós não apenas cortamos a raiz, nós agora pisamos na cabeça da serpente. Em nome de Jesus, nós pisamos na raça de cobras venenosas. Nós pisamos na cabeça da ansiedade. Nós pisamos na cabeça da depressão. Nós pisamos na cabeça da inveja. Elas não têm mais poder sobre nós, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Nós clamamos agora a presença de São Miguel Arcanjo. Vinde, arcanjo da batalha, com a tua espada de fogo. Corta toda a raiz que o nosso machado não alcançou. Pisa em toda serpente que tenta se levantar contra nós. Protege esta vida, esta casa, esta família. Senhor, nós te louvamos por esta libertação. O machado cortou e o fogo queimou. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, neste momento em que estamos de pé, vitoriosos, com o machado na mão e a proteção dos anjos, o nosso coração se volta para aqueles que amamos, aqueles que ainda estão sendo picados pela cobra venenosa da ansiedade ou da depressão, aqueles que estão com a vida amarrada, como uma árvore sem frutos, secos pela inveja e pelo mal-olhado. Eu quero te convidar agora a usar este espaço sagrado dos comentários para ser a nossa comunidade de intercessão. Escreva aqui nos comentários o primeiro nome daquela pessoa que você hoje quer que receba o machado da libertação. Para quem você está pedindo: Senhor, corta a raiz do mal na vida desta pessoa. Coloque o nome dessa pessoa. Cada nome escrito aqui será uma vida pela qual nós, como comunidade de fé, vamos levantar o machado da oração e clamar a libertação. Eu e toda a nossa comunidade vamos orar para que toda árvore de maldição seja cortada pela raiz na vida de quem você ama. Não se esqueça também de deixar o seu ato de fé. Eu recebo o meu milagre hoje, o batismo de fogo e o cântico da gratidão. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça neste lugar sagrado, neste refúgio seguro do seu coração. Sinta a paz e a força que brotam da libertação que acabamos de conquistar. Na fase anterior, nós não éramos mais vítimas passivas do deserto. Nós fomos guerreiros. Nós usamos o machado da palavra de Deus e, protegidos pelo livro de Salmos, capítulo 91, nós cortamos pela raiz as árvores de fruto podre, a ansiedade, a depressão, as amarras da culpa. Nós pisamos nas cobras venenosas da inveja e do mal-olhado. Agora, estamos de pé no Jordão. A água lavou a nossa sujidade. O machado cortou o nosso mal. Mas João Batista, o profeta do deserto, olha para nós com um olhar que mistura ternura e intensidade. Ele sabe que a água limpa por fora, mas não transforma por dentro.
Ele sabe que o machado corta a árvore, mas o que fazemos com a palha que sobra? O que é a palha, Senhor? A palha é o resíduo, é a memória da ansiedade, é o cansaço que a depressão deixou, é o medo de que a cobra volte. A palha é a nossa velha natureza, que mesmo depois de cortada, ainda ocupa espaço. E João Batista, olhando para nós, lavados, mas ainda frios, ele aponta para o futuro. Ele aponta para aquele que vem. E ele nos dá a promessa que vai definir a nossa cura completa. Ele diz: eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo. Meu irmão, minha irmã, sinta o poder desta promessa. A água da confissão, fase 1, nos lavou. O machado da libertação, fase 2, nos cortou. Mas é o fogo do Espírito Santo, fase 3, que nos vai transformar. Este é o batismo que nós clamamos hoje. A ansiedade é um medo frio, é o pavor gelado do futuro. A depressão é uma escuridão fria, é a cinza gelada da esperança. O que cura o frio, amado, amada? O fogo, o que cura a escuridão. O fogo. Nós precisamos deste fogo. Nós não queremos apenas não estar ansiosos. Nós queremos ser corajosos. Nós não queremos apenas não estar deprimidos. Nós queremos ser apaixonados pela vida. E isso, só o fogo do Espírito Santo pode fazer. E o que este fogo faz? O próprio João Batista explica. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha, ele a queimará num fogo que não se apaga. Senhor Jesus, nós te damos permissão. Pega a tua pá. Entra na nossa eira, a nossa alma. Nós temos trigo aí dentro. O trigo é a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Mas está misturado com a palha da nossa ansiedade, a palha da nossa depressão, a palha do nosso orgulho, a palha do medo, da inveja e do mal olhado. Nós te pedimos, Mestre, limpa a nossa eira, recolhe o nosso trigo no teu celeiro, salva o que há de bom em nós e queima a palha. Neste momento, nós clamamos: vem, fogo do Espírito Santo, vem e queima toda a palha da ansiedade, queima o medo de amanhã, queima a preocupação com o dinheiro, queima o pânico da doença, queima num fogo que não se apaga. Vem, fogo do Espírito Santo, vem e queima toda a palha da depressão, queima a tristeza sem nome, queima a falta de sentido, queima o cansaço, queima a memória da rejeição, queima num fogo que não se apaga. Vem, fogo do Espírito Santo, vem e queima toda a palha do veneno da serpente, queima toda a obra da inveja, queima todo o efeito do mal olhado, queima toda a amarra espiritual, queima num fogo que não se apaga. Meu irmão, minha irmã, sinta o calor deste fogo. Não é um fogo que destrói, é um fogo que purifica, é um fogo que aquece, é um fogo que ilumina. A sua alma, que estava no deserto frio, agora está aquecida. O seu coração, que estava na escuridão da depressão, agora está iluminado. E João Batista nos lembra: eu nem sou digno. Este fogo não é nosso, não é pelo nosso merecimento. É pela graça daquele que é mais forte, Jesus. E qual é a atitude da alma que, estando no deserto, foi lavada na água, liberta pelo machado e agora está sendo aquecida pelo fogo? Qual é a reação de quem estava morrendo de frio na depressão e agora sente o calor do amor de Deus? A única atitude possível é a gratidão, uma gratidão que explode, uma gratidão que transborda. Por isso, neste momento, nós queremos fazer desta terceira fase da nossa oração um grande e detalhado cântico de agradecimento por todas as graças alcançadas. Nós fomos ao Jordão, fase 1, como ovelhas perdidas, mas agora nós celebramos como ovelhas encontradas, aquecidas e protegidas. E para nos guiar neste caminho de louvor, nós tomamos pela mão o rei Davi e rezamos com ele, com toda a nossa alma, o hino da ovelha que foi salva do deserto e agora está no banquete. O livro de Salmos, capítulo 23. Na fase 1, rezamos este salmo como uma esperança no deserto. Agora rezamos como um agradecimento pela libertação. Nós te agradecemos, Senhor, porque agora podemos declarar com toda a certeza: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Obrigado, Pai. A palha da nossa ansiedade foi queimada. O medo da falta se foi.
Nós confiamos que contigo, nosso pastor, o trigo está seguro no celeiro e nada nos faltará. Nós te agradecemos, Senhor, porque deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Obrigado, Pai. Tu nos tiraste do deserto seco e nos levaste às águas do Jordão. E agora, o teu fogo de amor transforma este deserto em pastos verdejantes. Obrigado pela paz que recebemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque refrigera a minha alma. Obrigado, Pai, que paradoxo maravilhoso. O teu fogo não queima, ele refrigera. O fogo da ansiedade nos queimava de preocupação. O fogo do inferno nos queimava de dor. Mas o teu fogo santo nos refrigera. Ele cura a nossa alma. Obrigado por nos curar da depressão. Nós te agradecemos, Senhor, porque guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Obrigado, Pai. Tu nos deste um caminho reto, o caminho que João Batista preparou. Obrigado por nos guiar para fora das veredas tortas do nosso pecado. E agora, o versículo central, a maior glória da nossa libertação no deserto. Nós te agradecemos, Senhor, porque preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sim, Senhor. Aleluia. Esta é a cena. Os nossos inimigos, a raça de cobras venenosas, a inveja, o mal-olhado, os demônios da ansiedade e da depressão. Eles estão ali, derrotados, assistindo. O machado cortou a sua casa, a árvore, e o fogo queimou o seu veneno, a palha. E o que tu fazes? Na frente deles todos, tu nos sentas à mesa. Tu nos honras, tu nos dás o banquete do Espírito Santo no meio do deserto. Obrigado, Senhor, por esta vitória humilhante para o inimigo. Nós te agradecemos, Senhor, porque unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Obrigado, Pai, o fogo e o óleo. O óleo é a tua unção de cura. O fogo é a tua unção de poder. Tu nos batizaste com fogo e nos ungiste com óleo. O nosso cálice, que estava seco no deserto, agora transborda de alegria, de paz, de gratidão. E, finalmente, nós te agradecemos, Senhor, porque certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado pela certeza de que esta unção não é só para hoje, no Jordão. Esta graça nos seguirá amanhã, e depois de amanhã. Nós saímos do deserto para habitar na tua casa. Amado, amada, permaneça neste espírito de gratidão. Sinta o calor do fogo santo. Sinta a unção do óleo. Sinta o sabor do banquete. Louve a Deus. Glorifique o Deus de Israel que te tirou do deserto e te batizou com o seu próprio Espírito, o celeiro de Deus e a armadura do trigo escolhido. Meu amado irmão, minha amada irmã, sua alma agora repousa na alegria da gratidão, na certeza de que o bom pastor não apenas te encontrou, mas te lavou, te libertou e te batizou com fogo santo. Na fase anterior, com o coração transbordante, nós cantamos as maravilhas do livro de Salmos, capítulo 23. Celebramos a graça. Nós nos sentimos aquecidos, amados, restaurados. Nós vimos o machado cortar a raiz da árvore doente. Nós vimos o fogo queimar a palha da nossa miséria. Mas o evangelho de hoje termina com a imagem mais gloriosa, a imagem da nossa salvação final. João Batista diz sobre Jesus: ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Meu irmão, minha irmã, feche os seus olhos e entenda esta promessa. Esta não é uma ameaça para você. Esta é a sua libertação final. Durante toda esta oração, nós estivemos na eira, o campo de batalha da nossa alma. O inimigo, a raça de cobras, tentou misturar o veneno dele com a nossa vida. A ansiedade e a depressão foram a palha que ele tentou amarrar em nós, para nos fazer pensar que éramos lixo, que éramos inúteis, que o nosso destino era o fogo. O inimigo, com a inveja e o mal-olhado, tentou nos pisotear, nos sujar, nos misturar com a terra, para que o dono da colheita não nos visse. Mas aquele que é mais forte chegou. Jesus está com a pá de joeirar na mão. Ele entra na eira da nossa vida. Ele nos joga para o alto. E o vento do Espírito Santo começa a soprar. E o que acontece? A ansiedade, que era um peso morto, é soprada para longe. A depressão, que era uma poeira cinzenta, é levada pelo vento. Todo o veneno da inveja e do mal-olhado, que não tem peso,
não tem substância, é separado de nós. Toda a palha do nosso passado, da nossa culpa, do nosso medo, é levada. E o fogo do Espírito Santo, que já clamamos na fase 3, queima tudo isso num fogo que não se apaga. As cinzas da sua ansiedade, as cinzas da sua depressão, são consumidas para sempre. E você, o que acontece com você? Ah, meu amado, minha amada, você é o trigo, você é o grão de ouro, você tem peso de glória, você tem substância, você não é a palha, você não é a sua doença, você não é o seu medo, você é o trigo do Senhor, e Ele, com carinho, te recolhe no celeiro, o celeiro de Deus. Que lugar é este? É o coração de Jesus, é a proteção do Altíssimo. O inimigo não pode entrar no celeiro, a inveja não pode entrar no celeiro, a ansiedade e a depressão não têm lugar no celeiro. Esta é a sua nova morada. Você saiu do deserto da ansiedade. Fase 1, venceu as cobras da inveja. Fase 2, foi purificado pelo fogo. Fase 3, e agora foi guardado no celeiro de Deus. Fase 4, e agora, meu irmão, minha irmã, nós não estamos mais no deserto. Nós estamos dentro da fortaleza. Estamos dentro do celeiro. E daqui de dentro, seguros, protegidos, selados, nós vamos proclamar a nossa vitória. Nós vamos declarar a oração de proteção mais poderosa que existe. Não mais como um pedido de quem está no deserto, mas como um decreto de quem está no palácio do rei. Nós vamos selar a porta deste celeiro com o livro de Salmos, capítulo 91. Esta é a oração mais poderosa para a proteção que você vai fazer hoje. Proclame esta verdade de dentro da sua nova casa, o celeiro de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amado, amada, o celeiro é o esconderijo do Altíssimo. E o que fazemos lá dentro? Nós descansamos. A ansiedade, o cansaço da alma, acabou. Nós estamos em paz. Dirá o Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Esta é a nossa declaração. A eira lá fora era perigosa, mas o celeiro aqui dentro é a nossa fortaleza, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui, Senhor, nós selamos a nossa libertação. O laço era a amarra da inveja e do mal-olhado. A peste era o veneno da ansiedade e da depressão, mas Ele nos livrou. O fogo queimou a palha contaminada. Essas coisas não podem entrar no celeiro. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Nós já fizemos isso. Na fase 2, nós confrontamos a raça de cobras venenosas. Nós já pisamos na cabeça da serpente. E agora, do alto da nossa fortaleza, nós confirmamos. O inimigo está derrotado lá embaixo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido. Receba esta promessa. 1000 podem se perder na palha da ansiedade. 10.000 podem ser queimados com a palha do pecado. Mas você, que é o trigo do Senhor, guardado no celeiro, não será atingido. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Quem são os guardas do celeiro de Deus? Os anjos. Nós invocamos agora como o guardião invencível da porta do nosso celeiro, o príncipe dos anjos, São Miguel Arcanjo. Vinde, Arcanjo Miguel, com a tua espada de fogo. Defende este trigo que Deus colheu. Não deixes nenhuma cobra venenosa da inveja, nenhum vento de mal-olhado, nenhuma palha de depressão ou ansiedade se aproximar desta porta. Esta casa, esta alma, esta família estão seladas e guardadas, pois que tanto me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro. O celeiro é o nosso alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ele esteve conosco no deserto. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a promessa final do Pai para você, o seu trigo escolhido. Amado de Deus, que a sua alma e o seu corpo estejam agora repletos da paz, da certeza da cura e da proteção inabalável. O deserto ficou para trás. As amarras foram quebradas. A inveja foi derrotada. A palha foi queimada. Você está seguro no celeiro de Deus. E para selar esta jornada de oração, vamos concluir com uma súplica final de bênção especial para você e para toda a sua família.
Pai de misericórdia, Deus de todo o poder, dono da messe, chegamos ao final desta jornada de oração. A tua palavra foi ouvida, a tua voz gritou no nosso deserto, o teu machado nos libertou, o teu fogo nos purificou e o teu celeiro nos guardou. Nós te suplicamos agora uma bênção especial e indelével sobre o teu filho e a tua filha, que fielmente acompanharam esta oração, e sobre todos os seus familiares. Que a bênção da conversão se manifeste, que o deserto da ansiedade e da depressão se transforme para sempre num lugar de encontro contigo. Que, como João Batista, esta vida seja um testemunho de coragem, que a bênção do machado se manifeste, que toda amarra espiritual, toda árvore de maldição, toda raiz de doença, de miséria, de vício, seja cortada permanentemente da vida desta pessoa e de sua família. Que a bênção do batismo de fogo se manifeste, que o Espírito Santo queime hoje toda a palha, todo o resíduo de tristeza, toda a memória da dor, que o teu fogo aqueça este coração e o encha de paixão pela vida. Que a bênção do trigo escolhido se manifeste, que esta pessoa e sua família vivam na certeza de que são o trigo precioso de Deus. Que a sua identidade esteja firmada nisso e que nunca mais se sintam como palha inútil. Que a bênção do celeiro de Deus se manifeste, que esta casa, esta mente, esta alma sejam o esconderijo do Altíssimo, guardado por São Miguel Arcanjo e blindado pelo Salmo 91. Que nenhuma cobra venenosa, da inveja ou do mal olhado, possa jamais penetrar nesta fortaleza. Nós te pedimos, Senhor, estende a tua mão poderosa sobre este servo e esta serva, e sobre toda a sua família, e profira a tua bênção, que é a fonte de toda paz, cura e abundância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.